Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Faremos nesse vídeo o resumo da lição 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. Veremos nesta lição a humanidade de Jesus, como ele era verdadeiramente homem, sem deixar de lado o seu aspecto divino, as suas características divinas. Mas focaremos aqui sobre o aspecto humano de Jesus. Desde já curta, comente, compartilhe e utilize o nosso material na evangelização, enviando para a pessoa que você conhece. O nosso quadro fica disponível no final do vídeo. O textuário diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua humanidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, capítulo 4, versículos do 1 ao 3, e na segunda de João, versículo 7. A palavra-chave é docetismo. Temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, elencar as heresias que negam a corporidade de Cristo. Segundo, descrever a afirmação apostólica da corporidade de Jesus. E terceiro, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam na atualidade. Como antecipado, iremos focar o nosso estudo, o resumo da nossa lição, na humanidade de Jesus, como ele era verdadeiramente homem, sem deixar de lado o aspecto divino, revelado nas Escrituras. A encarnação de Jesus é uma doutrina da sua humanidade e está sustentada nas Escrituras e nos fatos históricos narrados por historiadores. Aqui nós iremos enfatizar como Jesus viveu entre nós, a sua natureza humana. E esta lição é uma apologia à sua humanidade, a humanidade plena de Cristo. Iremos para o nosso quadro resumo. Primeiro ponto: heresias que negam a corporidade de Cristo. O número 1. O que é docetismo? O termo docetismo vem do termo grego dokel, que significa ter aparência. Era uma heresia propagada a partir do século I, que negava o corpo físico humano de Jesus, a sua humanidade. Entre outras coisas, eles diziam, afirmavam que Jesus viveu apenas na aparência, como se fosse um fantasma. O número 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Várias coisas que os docetistas ensinavam contrárias às Escrituras Sagradas, mas a presente lição nós iremos focar apenas sobre a humanidade de Jesus, como ele verdadeiramente homem. E os docetas negavam isso, negavam a humanidade de Jesus, contrariando assim os ensinos apostólicos através das Escrituras Sagradas e dos próprios, ou melhor, do próprio testemunho dos apóstolos. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, diz o texto: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O versículo 52, Lucas afirma ainda: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Aqui nós vemos o desenvolvimento físico de Jesus, intelectual e espiritual, mostrando, contrariando os ensinos que os docetas negavam a respeito da sua humanidade, dizendo que ele não era real. Além disso, Jesus ele teve parentes e amigos, como Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. José e Maria, que eram sua família, seus pais. Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5. Vizinhos e primos. Lucas capítulo 1, versículo 36 e 58. Pastores. Lucas 2 e 8. Simeão e Ana. Lucas 2, 52 e 37. Aqui nós vemos a realidade de Jesus. Ele foi real, verdadeiramente homem. O número 3, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 são os principais docetas que negavam a humanidade de Jesus. Dentre os seus ensinamentos, nós temos Cerinto, ele viveu contemporâneo a João. João
apóstolo viveu o final de sua vida em Éfeso, aonde a doutrina de Cerinto, que contrariava os seus ensinos, foi mais propagada naquela região. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, o apóstolo mostra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, em especial a profecia de Isaías, onde diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Saturnino foi o principal gnóstico sírio que viveu no século II. Ele negava o corpo físico de Jesus, dizendo que Jesus não nasceu, não teve forma e nem corpo. Marcião foi um dos principais apóstolos gnósticos. Alguns historiadores afirmam que ele foi o 10º apóstolo gnóstico. Através de Marcião, propagou-se a heresia de dizer que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. E quanto a Jesus, ele negava ser verdadeiramente humano, negava a humanidade de Cristo. Através de Marcião veio a discussão para canonizar os textos da Bíblia Sagrada. O primeiro cânon, segundo alguns historiadores afirmam, foi proposto por Marcião. Ele não aceitava as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento ele propôs apenas aceitar como canônico, como inspirado, apenas o Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo, tirado aquilo que ele considerava ser judeu, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Negava a humanidade de Cristo. Cristo, para ele, não era verdadeiramente humano. Não se sabe ao certo como ele enxergava o corpo de Jesus, a identidade física de Jesus, mas ele negava a sua humanidade. Contrariamente a Marcião, a Bíblia mostra em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Jesus, sendo em forma de Deus, tomou a forma de homem e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja o que Paulo afirma, que o Deus eterno se tornou homem, humilhou-se a si mesmo. Jesus tomou a forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus morreu e ressuscitou. Assim, Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. O segundo ponto, a afirmação apostólica da corporidade de Jesus. O número 1, o que era desde o princípio. João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, afirma que Jesus era desde o princípio, mostrando a sua pré-existência. João ele está reafirmando o que disse anteriormente no seu evangelho, reafirmando o aspecto divino de Jesus. Diferentemente dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, João está apontando para o aspecto divino, e estes três, o aspecto ou os aspectos humanos de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam a humanidade de Jesus, o seu aspecto humano, o seu exterior, João mostra o aspecto divino, revelando o interior de Jesus, a sua personalidade. João dá uma interpretação de quem é Jesus. Assim, Jesus existia antes mesmo de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele. Logo no começo, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja esta expressão, o verbo, a palavra executiva de Deus, que criou todas as coisas, estava no princípio e era Deus. João mostra que desde o começo do mundo, da sua criação, ou melhor, da criação de Deus em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele faz menção que a criação foi obra de Deus, Pai e Deus Filho, e Deus Espírito Santo também. Esta parte da lição nós iremos comentar posteriormente sobre a triunidade divina. Mas aqui é importante saber que João está enfatizando o aspecto divino de Jesus, mostrando quem ele é interiormente. O verbo já existia antes da criação e habitou entre nós, como diz no final do prólogo do seu evangelho, no versículo 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O número 2, a afirmação apostólica. Ainda no versículo 1, na parte B, o apóstolo reitera o que ele tinha dito anteriormente no seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Veja o que ele fala, que eles tinham visto o próprio Senhor. Jesus Cristo veio ao mundo. E ele diz, as nossas mãos tocaram. Jesus era alguém real, que foi um personagem histórico. Alguém da história, ele foi verdadeiramente real. Em João capítulo 20, versículo 27, mostra esta expressão que João disse que as mãos deles tocaram, não somente dele, mas dos apóstolos também. Tomé contemplou o próprio Senhor ressurreto. De início, quando apareceu para os outros sem ele não acreditou. Mas quando Jesus chegou e mandou que tocasse nas suas mãos e no seu lado, disse para Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Esta expressão que Jesus disse, põe a sua mão, chega aqui e toque no meu lado, não seja incrédulo, mas crente, para mostrar que era o mesmo corpo físico de Jesus depois de ressuscitado. Jesus foi alguém da história. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, diz o texto, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, o registro das genealogias, melhor dizendo, o registro de Jesus dentro da genealogia, mostra que ele era filho de Davi, filho de Abraão. Ele é registrado por Mateus como alguém da descendência de Davi e da descendência do patriarca Abraão. Como outros personagens da história, Jesus também faz parte da história. Ele é alguém que dividiu a história, antes e depois dele. Por exemplo, o nome de Pilatos, que participou do julgamento de Jesus e o entregou à condenação, à morte, Pilatos é citado no credo apostólico, onde diz, padeceu sob Pôncio Pilatos. Pilatos é um personagem da história e Jesus faz parte também da história como o personagem. Jesus padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus é alguém da história. O número 3, uma crença herética. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2 e 3, o apóstolo afirma, versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. João, ele viveu o final de sua vida em Éfeso, onde a heresia doceta já tinha se espalhado. João escreveu o evangelho que leva o seu nome, 3 epístolas e o livro de Apocalipse, dos quais o evangelho e as 3 epístolas combatem esse tipo de ensino que Jesus não veio em forma humana, não tinha um corpo e não era real, apenas a aparência. João escreveu esta carta justamente para reforçar a divindade de Jesus e sua humanidade, mostrando que ele era um ser real. Por isso que ele fala na primeira epístola, capítulo 4, versículo 3, dizendo, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Vejam, queridos, a gravidade desta heresia. Se Jesus não teve um corpo físico real, Jesus também não morreu. Se Jesus não morreu, ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, não existe salvação para nós, não há esperança de salvação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, o apóstolo São Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. O versículo 17, ele continua dizendo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja, o fundamento da fé cristã é a ressurreição de Cristo. A ressurreição é a pedra fundamental do cristianismo. Cristo ressuscitou para nos trazer a esperança da salvação. Não crer nisso, crer na heresia de que Cristo não existiu, não tinha um corpo real, é não crer também na ressurreição de Cristo. Logo, se crê que Jesus teve um corpo, crê também que ele morreu e ressuscitou para a nossa esperança, para a nossa salvação. Assim, os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, e ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, como essas heresias se revelam hoje. O número 1, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há alguns movimentos na atualidade que negam o nascimento virginal de Jesus. Dentre eles estão os Mormons e a Igreja Unificada, que ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Ao contrário, a Bíblia anuncia já desde o Antigo Testamento o cumprimento do nascimento virginal de Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Isaías capítulo 7, versículo 14, foi o sinal que o profeta deu para o rei Acás. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, fala que Maria estava desposada com José antes de se ajuntarem, antes de se casarem. Era uma virgem. No versículo 20, o Espírito Santo gerou Jesus na Virgem Maria. E no versículo 23, fala do cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O número 2, quanto à morte e ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, chamado Basílides, que viveu ali por volta do século II, ele negava a crucificação de Jesus, dizendo que Simão, o Cirineu, foi crucificado em seu lugar e Jesus apenas acompanhou ou presenciou a crucificação de Simão. Já o Alcorão também segue esta interpretação, o livro sagrado dos muçulmanos. Nas notas de rodapé do Alcorão, na Sura 4, Ayat 157, já diz nas notas de rodapé que foi um sósia de Jesus que foi levado à cruz. Essa doutrina contraria o que a Bíblia ensina. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, o apóstolo ensina a igreja dizendo: o que primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais alguns ainda vivem, mas outros já dormem também. Veja que o apóstolo Paulo mostra que Cristo padeceu, foi sepultado e ressuscitou. Jesus, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi entregue por nossos pecados, segundo a Bíblia nos ensina. Assim, essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. O número 3, confirmação histórica. Além da Bíblia narrar os acontecimentos históricos de Jesus, relativa à sua humanidade, entregue por nossos pecados, padecendo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, historiadores também não cristãos afirmaram ser Jesus um personagem real. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu entre os anos de 37 e 100 depois de Cristo. Ele afirma nos seus escritos, dizendo a respeito de Jesus: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte.
Tácito, historiador romano, que viveu entre os anos de 55 e 117 depois de Cristo, afirma ele a respeito de Jesus: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reino de Tibério, ou melhor, no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia também declara, lá em Atos capítulo 1, versículo 3, pelo historiador Lucas, historiador sagrado que escreveu o evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Diz o texto sagrado: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, há confirmação na Bíblia e na história sobre a morte de Jesus. Não somente a morte, mas a sua ressurreição é um fato incontestável. João afirma no seu evangelho o que era desde o princípio, reafirmando a sua divindade e também a sua humanidade. O Verbo se fez carne. Ele fez isso, veio ao mundo como homem para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa esperança, para a nossa salvação. Ficamos por aqui. Deus os abençoe em nome de Jesus.